Bom, então, boa noite, turma de números na educação básica. Hoje são 20 de janeiro de 2022, estamos na aula de número 23 da disciplina Números na Educação Básica, e hoje a gente vai começar a estudar os números relativos, que a gente também conhece né, no cotidiano das aulas de matemática, a gente chama de números negativos, né? E aí, como eu contei para vocês, essas aulas, né, que eu faço uma exposição de algum assunto, elas foram baseadas no livro do Bento de Jesus Caraça, Conceitos Fundamentais da Matemática, e esse autor aborda os campos numéricos seguindo uma ordem cronológica, uma ordem histórica da sistematização, da organização desses campos numéricos. Como a gente viu no assunto passado, né, nos números reais e racionais, a humanidade se deparou desde muito cedo com as questões da incomensurabilidade que levaram à criação do campo real dos números, né? E por último, aparecem as questões, as questões sociais, enfim, né, que levaram a humanidade a inventar, a criar o campo numérico dos números relativos. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, ou melhor, a minha apresentação. Bom, e aí, se vocês tiverem alguma pergunta ao longo da minha fala aqui, podem me interromper, tá, gente? A gente vai conversando. Todas toda a forma, né, que o Caraça traz para a forma que ele usa para trazer os novos conjuntos numéricos sempre parte de uma questão, de algum dilema, algum problema, né, no campo do conhecimento, da matemática. E aí, no caso dos números relativos, ele fala de situações em que a gente precisa estabelecer um ponto de referência, uma origem para começar a contar ou a medir as coisas, né? Como a atual geração, as pessoas que estão vivendo atualmente na Terra, já entraram aqui com o tempo acontecendo, com as coisas acontecendo, né? A gente não chegou junto com o começo da humanidade, a gente pegou a história já transcorrendo, né, acontecendo, a gente não consegue, a humanidade não precisa ter necessidade de considerar um intervalo de tempo contínuo, escolhendo alguma origem para medir passado e futuro e presente. No nosso caso, então, para medir o tempo, a gente escolheu o nascimento de Jesus Cristo como a origem, e né, o acontecimento que foi tomado como o marco zero da nossa era, e a partir dessa origem a gente conta o tempo para um lado ou para o outro, né, para frente ou para trás, de acordo com essa referência. Então, cada marca temporal que a gente menciona, ela considera um número e uma indicação que corresponde se aquele fato ocorreu antes ou depois do nascimento de Cristo. Né? Por exemplo, Sócrates, o filósofo, morreu em 399 antes de Cristo. Então, para descrever, para se referir a esse acontecimento, a gente tem um número, que é 399,
e uma indicação correspondendo aqui, informando que isso aconteceu antes de Cristo, ou seja, antes do ano zero. E que Galileu, outra informação, Galileu nasceu em 1564 depois de Cristo. Então, a gente tem uma informação numérica e a indicação de que esse evento ocorreu depois do nascimento de Cristo. Então, a gente tem o tempo, né, medido a partir dessa escala, mas para usá-la a gente precisou estabelecer uma referência, né? Existem outras escalas de tempo que não consideram o nascimento de Cristo como a origem, né, o marco inicial, inicial assim dos dois sentidos, né? Mas aqui no nosso mundo ocidental a gente considera essa convenção, né? E lembrando então que é uma convenção, não é algo decretado ou que é imutável. Um exemplo mais ligado aqui à física, né? É o movimento de um ponto que sai de uma certa posição inicial e realiza esse movimento, né, ao longo de uma trajetória retilínea. Para indicar a posição do ponto em um determinado instante, a gente precisa saber em qual dos dois sentidos opostos sobre a reta o movimento se realiza. Então, a gente toma como referência, da mesma forma que lá no tempo a gente toma como referência o nascimento de Cristo, aqui numa reta a gente toma como referência um ponto arbitrário O qualquer, e a gente precisa, quando a gente informa que o ponto está em movimento nessa trajetória retilínea, a gente precisa saber se ele está se movimentando para a direita ou para a esquerda, né, para um lado ou para o outro. Então, não basta a gente falar que ele está se movimentando, a gente precisa de uma informação a mais. Então, se a velocidade for de uma unidade de comprimento por segundo, e a gente fala assim que o ponto, onde que ele vai estar depois de 5 segundos, né? Se ele está com essa velocidade. No ponto P, à direita de O, ou no ponto Q, à esquerda de O. Então, a gente precisa dizer em qual sentido, a gente precisa indicar, então, um sinal para indicar esse sentido, para ter uma informação completa a respeito do movimento do ponto. Mas, às vezes, essa informação não basta, né? Porque o movimento pode ser seguido de outros, ou seja, eu posso me movimentar para a direita ou para a esquerda, depois mudar de sentido, e aí eu preciso estabelecer operações em cima desse movimento aí do ponto. Né? Então, aí a gente, como a gente está o Caras faz, a gente parte de problemas da vida, problemas sociais, para medir ou estabelecer alguma relação numérica, matemática com aquela situação, com aquele problema. Então, vamos considerar esse ponto em movimento, vamos supor que ele parte do ponto O, e ao fim de 5 segundos, então, ele percorreu para a direita até um segmento de reta até o ponto P, o segmento OP. Então, vamos supor então que ele mude de direção, de sentido, e que ele continue com a mesma velocidade durante 3 segundos. Então, no total, ele vai ter percorrido 5 unidades mais 3 unidades, né? Então, ele percorreu 8 unidades de medida aí do segmento da reta, né? Mas a posição final dele a gente vai obter considerando o sentido do movimento. Então, se ele se move 5 unidades para a direita e depois 3 unidades para a esquerda, ou né, se ele, depois de 5 segundos, né, ele está no ponto P, e depois ele muda de sentido e percorre, mas durante 3 segundos para a esquerda, ele vai chegar aqui no ponto S, que está a 2 unidades da origem. E aí, como é que a gente vai representar essa situação de forma aritmética, usando os números? Então, como a gente convenciona, né, que para a direita
o movimento é positivo e para a esquerda o movimento é negativo. Então, depois depois da medida 5 aqui, que ele andou para a direita, a gente subtrai a medida 3, que é o segmento que ele percorreu no segundo trajeto, e aí então, a gente vai ter a operação 5 menos 3, indicando que ele vai finalizar o movimento a 2 unidades distante da origem. Bom, mas aí a pergunta aqui, será que sempre é possível, então, a gente representar o ponto final do movimento usando o campo real, que é o que a gente tem até agora, né? Lembrando que o campo real a gente só está considerando os números positivos, né? A gente nem faz sentido falar em positivo, porque a gente começou a construir o campo numérico contando, medindo, depois a gente viu aquela questão da incomensurabilidade, então até agora a gente não fala em sinal de um número, né? O mais, o menos aqui são os símbolos das operações que a gente faz em cima dos conjuntos numéricos. Então, será que usando essa lógica aqui do movimento, a gente sempre vai conseguir representar, usando a aritmética, esse movimento, tendo como campo numérico apenas o campo real, que é o campo real positivo? E aí a gente se depara com dificuldades quando acontecem situações como essa aqui, ó. O objeto parte do ponto O, sempre com velocidade de 1 unidade por segundo. Aí vamos supor que ele siga para a direita por 5 segundos, aí chega aqui no ponto P. E aí, ao chegar no ponto P, ele muda de sentido e com a mesma velocidade retrocede durante 8 segundos. Então, na hora que ele percorre esse trajeto aqui de volta, ele vai passar da origem e chegar no ponto S', que está à esquerda do ponto O, da origem aqui que eu estabeleci. Ele vai estar a 3 unidades à esquerda de O. E se a gente for fazer aqui a mesma conta, a mesma subtração que a gente fez na situação anterior, a gente chega numa impossibilidade no conjunto numérico que a gente tem até agora, né? Porque lá eu fiz 5 menos 2, 5 menos 3 para encontrar 2 como posição final. Aqui eu teria que fazer 5 menos 8, né? Porque eu primeiro andei 5 segundos, depois 8 segundos. Então eu teria que fazer 5 menos 8 para determinar o ponto final, e a gente, o recurso que a gente tem até agora, para a gente fazer uma subtração, a gente precisa que o minuendo seja maior do que o subtraindo. Eu só consigo fazer A menos B quando A é maior do que B. E a conta 5 menos 8 é impossível com o que a gente tem estabelecido até agora nos campos numéricos. Então, se a gente quiser sempre obter resultados numéricos para problemas como esse, a gente vai ter que se libertar aí dessa impossibilidade da subtração. Então, é sempre essa história que está acontecendo, né? Vem a partir de um problema social, de um problema da vida cotidiana, a gente tenta lidar com aquele problema usando o campo numérico que a gente esbarra numa dificuldade, numa impossibilidade, e aí é necessário que a gente expanda o campo numérico para resolver esse problema da vida social. E aí a maneira como, se a gente quer representar essa situação usando um campo numérico, a gente se depara com essa impossibilidade, com essa negação, né, da possibilidade, e aí, como das outras vezes, a estratégia matemática é negar a negação. E para isso a gente vai precisar criar um novo campo numérico para dar conta de fazer essas operações aí. Tudo bem até aqui? Tudo sim, tá bem tranquilo. Beleza. Qualquer coisa vocês me param, tá? Bom, então a maneira de fazer isso aqui, ele vai definir um novo campo numérico, né? Vai definir
um tipo de número que se chama número relativo. Então, a gente parte de dois números reais, quaisquer, A e B. Lembrando que em A e B a gente não fala em positivo ou negativo, em R, né? No conjunto dos reais, por enquanto. A gente não fala em números positivos e negativos, são dois números. E aí ele define número relativo como a diferença A menos B. Então, veja bem, número relativo é a diferença entre dois números reais. E aí a gente vai dizer que essa diferença, que esse número relativo é positivo se A for maior do que B, é nulo se A for igual a B, ou negativo se A for menor do que B. Vejam que é uma maneira bem diferente que a gente tem de definir número relativo na educação básica, por exemplo. Na educação básica, a gente fala do número com o sinal, né? O número 3 positivo ou 3 negativo, isso é feito no sétimo ano, eu acho, no sétimo ano. E aí, quando a gente introduz os números negativos, a gente simplesmente adiciona um sinal mais ou menos nos números que a gente já conhecia. E aqui o Caraça está definindo o número relativo como a diferença entre dois números reais. E ele já inclui a possibilidade, então, do A ser menor do que B. Por que ele faz isso? Ele tá sempre tomando cuidado de criar um novo campo numérico de tal forma que ele significa uma expansão do campo anterior. Então, ele parte do campo numérico que já foi estabelecido e dali ele acrescenta uma operação a mais, alguma propriedade a mais para poder resolver um problema social e crescer e expandir os conjuntos numéricos. Né? Se a gente simplesmente colocasse um sinal à frente dos números reais, como é que a gente vai estabelecer a relação com o campo numérico que já estava criado até então? Então, os campos numéricos são criados de dentro dos campos que já existem, né? E aí, isso aqui vai ajudar a gente a pensar algumas coisas mais à frente. O número relativo é uma diferença entre números reais, quaisquer. Agora ele vai estar estabelecendo que pode ser para qualquer número real, né? Porque antes eu só podia fazer a subtração de dois números, a diferença de dois números, se o A fosse maior do que o B. E aí, aqui ele já incorpora, ele mostra que esse campo assim criado, ele está inserido dentro do campo real, ou melhor, ele considera o campo real e as operações que eram feitas ali. Né? Porque se o A for maior do que B, por exemplo, o número relativo positivo vai coincidir com o resultado que a gente tinha anteriormente nos outros campos, né? Agora, se o A for menor do que B, o número relativo negativo vai ser tomado como a diferença B menos A, precedida de um sinal menos. E eles é que são os novos números agora, né? Então, quando A é maior do que B, a diferença A menos B já estava incorporada no campo numérico. Agora a gente tem novos números sendo incorporados, né? Então, exemplos aqui, 8 menos 5 é o número relativo positivo 3, e 5 menos 8 é o número relativo negativo menos 3. Então, os novos elementos que aparecem no campo relativo são os números negativos, e os números positivos são os números reais que a gente já conhecia, mas que agora eles são incorporados ao novo campo numérico e passam a ter uma nova qualificação. E essa transformação das propriedades que os números têm já vem acontecendo desde que a gente começou esse processo de expansão dos conjuntos numéricos. Por exemplo, o primeiro campo numérico que a gente criou foi o dos números naturais, e aí nesse campo, né, eu tenho aqui o 1, 2, 3, 4, etc. A gente sabe que nesse campo numérico, o número natural 2 segue imediatamente o número natural 1
e precede imediatamente o número natural 3. Então, eu sei que depois do 2 veio o 3 e antes do 2 veio o 1. Essa propriedade não existe no conjunto dos racionais. Eu não posso dizer que no conjunto Q, depois do 2 veio o 3 e que antes do 2 veio o 1. Aqui, porque existem infinitos números aqui entre 1 e 2 e entre 2 e 3. Em N não existe números entre 1 e 2 e entre 2 e 3. Então, o problema que a gente causa, né, quando a gente trabalha essa sequência de expansão dos conjuntos numéricos, é que muitas vezes a gente se restringe a, a falar que novas operações são possíveis. Mas não é só isso que acontece. As propriedades dos números são transformadas, são modificadas quando a gente passa a enxergá-los dentro de um novo campo numérico. E isso é a causa, por exemplo, daqueles problemas que a gente viu lá no artigo da Eliane Soares, Maria Cristina Ferreira e Plínio Moreira, dos estudantes que quando a gente pergunta assim, qual que é o maior número no intervalo 0,1 aberto? Ou então aquela discussão que a gente teve outro dia, né, do 0,999, porque a gente leva para o campo dos racionais ou para o campo dos reais essa propriedade que num conjunto limitado a gente vai encontrar um maior e um menor número. Né? Por exemplo, se eu considerar o intervalo aberto em N, o intervalo 1, 10, eu sei que o menor número dele é 2 e o maior número é 9. Agora, se eu pego o intervalo aberto 1, 10 em R, ele não tem o menor número nem o maior número. Então, essas propriedades mudam porque eu estou em campos numéricos diferentes. Tá? Então, quando a gente realiza essa expansão dos campos numéricos, a natureza dos números em diferentes campos vão ser transformadas. Tá? E aí, fenômenos semelhantes vão acontecer quando a gente insere os números racionais no campo real. Né? O que acontecia só no mundo dos racionais se transforma quando eu olho para o campo real. E aqui é importante ressaltar que, historicamente, os números relativos vieram depois dos números irracionais. Né? Então, né, a gente está contando aqui a história dos números. Os pitagóricos já enfrentavam essas questões ligadas com a incomensurabilidade, com os irracionais. Né? E só mais tarde, historicamente, é que surgiu a necessidade de criar os números relativos. Só que aqui para falar didaticamente como que o que é um número negativo, o que é um número relativo, é muito mais simples do que definir um número irracional. Vocês lembram que para definir o conjunto R, a gente teve que definir corte de Dedekind, né? Teve que fazer toda uma ginástica teórica, matemática, para poder concluir a expansão dos racionais para o campo real. Agora, para eu explicar isso aqui para vocês, né, da necessidade da expansão para os números relativos, é muito mais simples. E hoje em dia, né, como a gente tem várias situações cotidianas que são intuitivas, né, do ponto de vista de uso dos números relativos, é muito mais fácil na escola a gente tratar primeiro dos números relativos e depois dos irracionais. Então, esse é um caso em que na escola a ordem dos conteúdos é diferente da ordem histórica, da criação dos conceitos. Né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem temperaturas, né, existem temperaturas negativas, temperaturas positivas, que a gente toma como referência um marco, que no caso, em temperaturas Celsius, o ponto de congelamento da água, e aí a gente estabelece aquilo ali como sendo a origem, o ponto de referência, e a gente vê o que é temperatura positiva e temperatura negativa.
Da mesma forma com uma conta bancária, a gente ter saldo positivo ou saldo negativo, né? E essas medir temperatura, ter conta em banco, guardar dinheiro em banco, essas coisas, essas situações sociais são bem mais recentes na nossa história. Então, acho que eu diria que na nossa sociedade essa necessidade de inventar os números relativos aconteceu mais tarde, se comparada com os outros campos numéricos. Tudo bem até aqui? Sim. Mas Tudo bem. Você tinha falado... Eu também, professora. Ok. Então, assim, para a gente, professora, é importante dar essa informação, né? Que didaticamente é mais fácil falar dos números relativos do que dos irracionais, mas historicamente eles vieram depois. Bom, então, essas propriedades aí que se transformam, né? São qualidades, essas qualidades do número dependem do campo em que ele está imerso, né? Se a gente olha, como eu disse, né, para o 2 como natural, para o 2 como racional, para o 2 como real, para o 2 como relativo, ele vai ter características diferentes que não existiam no campo anterior, no campo numérico anterior. E agora, então, no campo relativo, eles vão ter outras propriedades novas propriedades, né? Então, por exemplo, a gente pode ter a necessidade de dizer que o número real A seja considerado independentemente das suas qualidades no campo relativo. A gente pode falar do número real A sem usá-lo como um membro do campo relativo. Aí, nesse caso, a gente chama o número A, a gente diz que ele é um número absoluto. E aí, para distinguir o número absoluto A do número positivo, que no campo relativo recebe essa nova qualificação, a gente representa por mais A. Então, assim, mais A e menos A são elementos do campo relativo. E A, o número A, é um número do campo real, que lá a gente não falava em positivo ou negativo. Só que a gente associa o número real A como sendo o valor absoluto ou o módulo do número relativo mais A. E é também o valor absoluto ou o módulo do número negativo menos A. Na notação atual, a gente usa essas barras verticais aqui, né? Barra mais A barra, né? O valor absoluto de mais A é igual ao valor absoluto de menos A, que é igual ao número real A. Vocês lembram que a gente fez uma associação, né? O conjunto real foi construído a partir de uma representação, de uma relação bionívoca ou uma correspondência bijetiva com uma semirreta geométrica, né? Então, a gente considerou um ser geométrico, que era uma semirreta, e fizemos uma correspondência bionívoca com o conjunto dos números reais. Né? E foi o instrumento que a gente usou para completar o conjunto dos racionais até os números reais. E agora fica fácil a gente fazer uma extensão dessa correspondência com a reta toda. Então, eu vou considerar toda a reta geométrica, né, e a gente toma como origem um certo ponto arbitrário qualquer, e a esse ponto a gente faz corresponder um número relativo zero. E aí a gente convenciona que do ponto O para a direita, a gente tem um sentido positivo, os números positivos vão estar à direita no ponto O, e à esquerda vão estar os pontos negativos, os números negativos. Isso tudo, gente, é uma convenção, tá? A gente convenciona o ponto que vai ser a origem, no caso o sentido positivo, o sentido negativo. Isso tudo é uma convenção para nos apoiar para entender e para estudar os campos numéricos, em particular o campo dos números relativos, né? E com isso a gente tem, então, uma correspondência objetiva entre o conjunto dos pontos da reta orientada e o conjunto dos números relativos.
Agora sim a gente completa toda a reta numérica. E aí, como o ritual do Caraça era sempre que ele determinava o novo conjunto numérico, ele diz como que se estabelece a relação de ordem nesse conjunto, as operações, né, soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, radiciação e logaritmação, e propriedades dessas operações, né? Então, no conjunto dos números relativos, um número vai ser maior do que outro se ele estiver na reta à direita desse outro. Então, quanto mais à direita tiver um número, maior ele é. E aí as operações, a gente vai definir as mesmas operações, sempre cuidando para manter as propriedades e as operações que já estavam estabelecidas nos demais campos numéricos e avançando, mas mantendo a coerência, né? Que a gente, né, igual a gente estabeleceu várias vezes, a gente não vai inventar resultados, convenções para as operações que entrem em contradição com o que já estava estabelecido previamente, né? E aí a gente tem que, a partir de manter, né, as operações e as propriedades, a gente vai descobrir o que acontece com esses novos números que a gente está criando agora. Por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas a gente definiu, né, o número relativo como a diferença entre dois números reais. Então, por isso, a gente pode escrever o mesmo número relativo de infinitas formas, né? Por exemplo, o número 3 pode ser escrito como 6 menos 3, como 8 menos 5, ou como 3 menos 0, né? Então, o número relativo é escrito como uma diferença de números reais, o que faz com que ele tenha infinitas maneiras de escrever o mesmo número. E aí, em particular, se eu tiver um número p menos q negativo, a gente pode chamar de R o Q menos P, que aí vai ser um número real, e daí P menos Q pode ser escrito como 0 menos R, são duas maneiras diferentes de escrever o mesmo número relativo, que representam o menos R. E a partir aqui dessas diferentes formas de escrever um número P menos Q, de um número relativo, eu consigo estabelecer as regras de sinais da multiplicação, que é o ponto mais, às vezes, problemático no ensino dos números relativos. Então, aqui eu estou fazendo o produto, né, a multiplicação entre dois números relativos. Então, P menos Q é um número relativo, R menos S é outro número relativo. Eu quero saber como, usando as propriedades que eu já estabeleci para o campo real, eu faço a multiplicação de dois números relativos. E aqui eu vou manter a propriedade distributiva da multiplicação com relação à soma e à subtração. Então, o número relativo P menos Q vezes o número relativo R menos S, eu posso encarar como, usando a propriedade distributiva. Então, a gente fica com P vezes R menos S, menos Q vezes R menos S. E aqui distribui mais uma vez, PR menos PS, menos QR menos QS. E aí, manipulação algébrica aqui, eu obtenho como resultado, isso se mantendo as propriedades lá das operações no campo real, né? E aí a gente chega que o produto de dois números, né, relativos vai ser um número relativo dado por PR mais QS menos PS mais QR. E aí, dessa manipulação algébrica aqui, disso que a gente faz para manter as propriedades dos conjuntos numéricos, das operações, eu posso deduzir por que menos A vezes menos B é igual a mais A vezes B.
né? Então, é só encarar esse produto aqui, menos A vezes menos B, como, usando a definição, né? É 0 menos A vezes 0 menos B. Aí eu aplico aqui eu vou olhar para P menos Q vezes R menos S como 0 menos A vezes 0 menos B. E aí, então, usando aqui o que a gente deduziu, vai ser 0 vezes 0, vai ser PR, PR é 0 vezes 0, mais QS, QS é A vezes B, menos PS, PS é 0 vezes B, mais QR, QR é A vezes 0. Está aqui, desculpa. A vezes 0. Então, aí essa parte aqui vai ficar 0 mais 0, aqui fica 0 mais AB. Então, com isso, ele deduz que menos A vezes menos B é igual a mais AB, estabelecendo aquela regra dos sinais que o produto de dois números negativos resulta em um número positivo. Só que, como eu tenho dito para vocês, essas apresentações que eu faço aqui são apresentações mais formais da matemática, né, e não é um modo de ensinar essa propriedade, os números relativos lá no sétimo ano, tá? Esse aqui é uma demonstração formal, né, dessa propriedade aqui da multiplicação de dois números negativos. E aí, para trabalhar com esse conteúdo, com essas informações no conjunto dos números relativos, para trabalhar com os números relativos e as propriedades e as operações na educação básica, a gente precisa criar estratégias que sejam acessíveis, que tragam significado para as crianças, né? E aí, por isso eu coloquei aqui, né, que a gente vai partir daqui para as questões da educação matemática, porque o próximo assunto que a gente vai ver é um artigo que que relata uma experiência do ensino dos números relativos e dessas propriedades aqui do sinal da multiplicação, que é um assunto que costuma ser bastante polêmico, né, na educação básica. Ok? Professora, nesse artigo que a gente vai ler, as autoras trabalham essa multiplicação com os números, no modo que elas ensinam? Exatamente. Ah, tá. Eu vou até pegar aqui o artigo para falar para vocês o título. Que não é dessa forma, né, que eu estou fazendo aqui agora, claro. E vou achar aqui. Vocês estão vendo aí o artigo? Sim, sim. É uma discussão sobre a regra de sinal na multiplicação de números inteiros, com estudantes do ensino fundamental. Então, é um relato de experiência de estudantes do PIBID com estudantes, deixa eu ver aqui. Ver qual que é a idade das crianças. Ainda fala um pouquinho de investigação matemática. E dá conta do PIBID. Sétimo ano, exatamente. Vai usar um ábaco para trabalhar com o sinal regra de sinal da multiplicação de números inteiros com estudantes do ensino fundamental. Que aí ele vai apresentar esse relato de experiência, né, mostrando uma maneira, né, de trabalhar com essas regras do sinal, que estão trazendo, né, para o campo da educação básica esse assunto dos números relativos.
Jussara, Oi. essa definição é a definição formal atual ou é a definição meio que histórica? O Caraça, ele apresenta uma origem histórica, social da coisa, mas ele vai para a formalidade do campo matemático, né? Então, eu não sei precisamente em que momento essa formalização foi feita. Provavelmente não foi no momento da criação, né? Que a criação de algo na matemática ou na ciência, de maneira geral, sempre vai cheio de idas e vindas, né? Então, esses detalhes históricos eu não sei não, eu vou seguir no Caraça aqui, porque ele conta historicamente como as coisas aconteceram e depois ele faz a formalização matemática, né? Que é mais atual também. É aquelas questões que vai ser para vocês tratarem na disciplina História da Matemática. E vocês viram que é bem mais fácil, né, explicar essa parte do que do que a criação dos números irracionais, né? Ela é bem mais tranquila mesmo, mas parece que os estudantes. Eu já participei do PIBIT também. Quando a gente começa a explicar os números inteiros, a dificuldade que eles têm é muito maior. E que tipo de dificuldade que você já encontrou, Marcos? Quando a gente começa a multiplicar pela regra de sinal, tem essa dificuldade. Quando Aham. eles vão fazer tipo soma de números inteiros, eles também apresentam muita dificuldade quando tem dois sinais negativos ou quando tem os sinais inversos. E eu Aham. acho que eles confundem muito também as regrinhas, que na multiplicação menos com menos dá mais. Aí, às vezes eles pensam que isso acontece na adição também, pensam as Ah, regras da adição na regra da multiplicação. Aí geralmente tem que ter um trabalho que fica quase uns 2 meses, principalmente na escola pública, na escola básica, fazendo continhas para eles tentarem começar a desenvolver esse senso de entender como é que está trabalhando com os números inteiros. uhum. Então você vai gostar desse artigo, viu? Porque ela mostra uma estratégia exatamente para trabalhar com isso, com essas operações. E aí, turma? Elisa, Ricardo, Elisângela, Brenner, Elisaias, Lucas, Victor. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Victor falou aqui explicar os 5 menos 8, introduzir os números negativos. Nesse caso, a gente pode até usar esses exemplos, né, do cotidiano, de dívida, etc., para justificar o sinal negativo, né? Mas na hora que você vai para as operações, quando misturam vários sinais, expressões, tal, aí a coisa vai complicando, né? Então é importante construir bem o sentido aí para isso. Sim, a dificuldade é muito na hora que eles vão esquematizar as contas, porque eles entendem bem, assim, pelo menos na turma que eu participei com a professora, eles entendiam muito bem essa questão de estar em dívida, a questão do ano contar para trás, mas aí na hora que eles iam pegar e fazer, muitos alunos chegavam e travavam. Eles não Uhum, conseguiam chegar e ver aquilo na prática, quando que ficava negativo, quando que ficava positivo. uhum, Mas eu acho até que quando eles são mais contextualizado, essa questão de dívida, eles pegam muito, muito, muito mais fácil do que você só simplesmente colocar os sinais, né? Às vezes, assim, até você falar assim, se você tá devendo R$ 5, se você tem R$ 5 e você gasta 7, você vai ter um saldo positivo, você vai ter um dinheiro, aí que ele pensa e vê que realmente é negativo, né? uhum. Então, acho que é trabalhar mais essa contextualização que na resolução ele começa a desenvolver melhor as questões. Sim, Elisa, mas quando
na questão, essa regra dos sinais da multiplicação, não é tão fácil você encontrar um contexto para fazer a justificativa. E aí, Sim, a multiplicação eu concordo que é mais complicada mesmo. então, nesse artigo, os autores mostram uma estratégia para trabalhar com isso aí, para justificar. Uhum. Vai ser bacana. Boa noite. Realmente, noite. eu acho que quando chega na parte da multiplicação, é que eles confundem mais mesmo. Eu vi até pelo meu filho, quando ele estava aprendendo essa regrinha de sinais, aí quando era na parte lá que era só subtração e adição, tudo bem, né? E quando passou para a parte da multiplicação e da divisão também, aí era uma confusão danada. Pois é. Então, acho que vocês vão gostar desse artigo. Ele traz um jeito bem bacana de tratar esse assunto. Quando eu vi isso no PIBID também, eu vi. Na verdade, eu peguei isso uma ou duas vezes, não sei. Na verdade, eu peguei uma vez quando a professora estava ensinando o mesmo, dos positivos. Eu sei que. Aí fez até uma brincadeira já dos meninos estarem na escada e a professora era o zero, quem estava abaixo da professora era negativo, quem estava acima era positivo. Eu sei que no final aí parece que eles entenderam legal. Isso foi até no centro pedagógico. Aí eu sei que no final foi se o maior dos números na questão de subtração, né, for negativo, você faz a subtração normal e coloca o sinal de negativo no final. E se for o contrário, faz normal. Questão de multiplicação, eu não lembro se eu peguei isso, mas até questão quando eu aprendi isso, eu gravei mesmo a regrinha mesmo, os sinais diferentes negativos, sinais iguais a positivos. Que foi assim. Na verdade, eu gravei um por um. Mais com mais é mais com menos é menos, menos com mais é menos. Um por um, né? O problema é quando a gente grava só essa regra automaticamente sem ter um sentido, né? E é isso né? Que aí você decora a regra, depois você acaba criando sub-regras que não existem, né? E esse é o maior problema da gente ter um aprendizado sem significado, né? Que o conhecimento vira um amontoado de informações e regras que você vai seguindo de forma cega e não tem muito significado ali para aquilo, né? É contra isso que a gente luta aqui, né? Tentando buscar alternativas e discussões mais sustentadas, né? Sobre o conteúdo da matemática. Acho que até um conhecimento volátil, que chama, acho que no artigo que eu passado, tem conhecimento. Volátil, exatamente. Então, na semana que vem, na terça-feira, a gente não se encontra, que né, a gente vai estar trabalhando lá a discussão no Moodle, pela discussão desse artigo, né, sobre a regra dos sinais da multiplicação, e a gente volta a se encontrar na quinta-feira da semana que vem para fechar esse assunto mais rapidinho aí, que é o conjunto o campo dos números relativos. Tudo bem? Ok, tudo bem. Ok. Professora, eu sei que já passou, foi na semana passada, mas eu encontrei um livro e tem falando uma cronologia sobre a história do Pi, sobre o Pi, né? E aí eu printei, escaneei as telas e, se possível, eu gostaria as telas, a mania de achar que livro é tela, livro físico, né? Escaneei algumas páginas, aí eu queria disponibilizar aqui para a turma, eu não consegui colocar no Moodle, eu posso?
Tem um... Ai, no... Você tentou colocar onde, Elisa? Eu não sabia como é o que eu iria inserir no Moodle, sabe? Tá. Aí eu fiz um PDF com as páginas. Mas aí você coloca a referência, tá? Do livro, por favor. Uhum. E aí, ou pode ser... Tem uma parte lá que a gente coloca a de divulgação, alguma coisa assim, ou dentro do conjunto dos reais, nas discussões dos números reais. Eu acho que eu sempre coloco um fórum assim, para continuar a conversa. Vê se você consegue colocar lá no da última aula, porque na última aula a gente fechou o campo real, eu acho que fica mais próximo do que da conversa. Tá. Tá até junto com o vídeo da última aula também, aí deixando lá perto, o pessoal fica com o material mais à mão. E obrigada, Elisa. De nada. Vou fazer isso aqui então. Obrigada. Obrigada a você. Tudo bem, gente? Então, podemos encerrar por aqui? Sim, podemos. Beleza, então eu vou deixar essa apresentação também lá no Moodle, tá? Para dar uma lidinha lá, e fica sempre a sugestão de ler o livro do Caraça, que ele vai pontuando umas coisas bem interessantes sobre todos esses assuntos aí que a gente está discutindo. Tá bom? Ok, tá bom. Boa noite. Boa noite, professora. Até aqui. Obrigada. Até Boa aqui. noite, gente. Tchau, gente.